Querido diácono Marquinho, irmãos e irmãs que participam conosco dessa celebração presencialmente ou mesmo pelas redes sociais. Como nós falávamos no início dessa celebração, hoje a igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade. A liturgia nos convida a professar a fé, a reconhecer a glória e adorar a Santíssima Trindade. Depois da encarnação de Jesus, de Deus Filho, nunca mais podemos falar de um Deus impessoal, de um Deus que não seja uma comunhão de pessoas. E às vezes não se tem isso muito claro. Me lembro, se me permitem contar um fato, uma vez me convidaram para abençoar uma residência e quando cheguei, a pessoa recebeu muito feliz, mas disse assim: que beleza, padre, o senhor veio aqui para trazer uma energia boa. E assim, sempre sem perder a piada, eu disse: olha, esse negócio de energia não é comigo, porque eu não sou eletricista, mas se a senhora quiser sentir energia, enfia o dedo na tomada, toma um bom choque ou segura um para-raio quando estiver relampejando. De repente vai dar sorte de um relâmpago, cair, você vai sentir uma energia boa. Mas isso para dizer, Deus não é uma energia, Deus é um mistério de comunhão, em que nós temos três pessoas realmente distintas. Deus, na sua essência, é uma unidade, mas essa unidade é diversificada pelas pessoas divinas. O Pai, Deus Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade, é aquele que desde toda a eternidade gera o Filho. O Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é aquele que desde toda a eternidade é gerado pelo Pai. O Espírito Santo é o amor que procede do Pai e do Filho. O amor do Pai e do Filho é imenso, é infinito, é tão grande que se torna uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E por que a igreja afirma que Deus é Trindade? Porque Jesus assim nos revelou. No Evangelho de hoje, que é tirado do contexto da última ceia, Jesus vai dizer: tudo que é do Pai é meu. Quer dizer, Jesus é igualzinho ao Pai, em natureza, em essência, em substância. E depois ele vai dizer: o Espírito Santo também recebe do que é meu. O Espírito Santo é Deus, com o Pai e com o Filho. É bonito ver que essa doutrina já foi esboçada no Antigo Testamento. Muitos, os santos padres, veem, por exemplo, na criação, quando o autor sagrado narra que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos, um plural, muitos veem simplesmente um plural majestático, mas os santos padres viam aqui
já como o indício da doutrina da Trindade. Na primeira leitura da missa de hoje, aparece a sabedoria. A sabedoria aqui é descrita como uma pessoa que existia antes da criação do mundo, que estava ao lado de Deus Criador, era uma espécie de mestre de obras. A sabedoria brincava na presença de Deus. Olha, a personificação da sabedoria é uma pessoa que se alegrava em estar no meio dos homens. Quer dizer, a sabedoria aqui tem a missão de ligar os homens a Deus. Jesus Cristo é a sabedoria do Pai, a sabedoria encarnada do Pai. No Novo Testamento nós vamos ouvir que tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Como se fala aqui da sabedoria? Essa sabedoria é nosso Senhor Jesus Cristo. Do Espírito também nos fala a segunda leitura, que nos diz que o Espírito é o amor do Pai e do Filho que é derramado sobre nós. Por isso nós temos a esperança que não decepciona, porque o Espírito foi derramado sobre nós no dia do nosso batismo. No dia do batismo, o Espírito Santo fez morada no nosso coração, trouxe o Pai e o Filho para assim permanecerem conosco. E a partir do nosso batismo, não existe um instante em que Deus não esteja voltado para nós, embora nós nos esqueçamos dele. Mas o que dizer dessa solenidade? A liturgia nos convida a professar a fé e a reconhecer a glória da Trindade. Daqui a pouco, com o símbolo niceno-constantinopolitano, nós vamos dizer que cremos em um Deus único. Mas depois falaremos também das três pessoas divinas. Professar a fé na Trindade. O nosso Deus não é uma energia, não é um ser alheio à criação, que criou tudo que existe e abandonou o que criou. Não, o nosso Deus é uma comunhão de pessoas, que criou o ser humano para viver em comunhão consigo. E essa comunhão nós vivemos no batismo a partir da fé. Mas a liturgia de hoje nos convida também à adoração. Mas o que é adorar? Nas missas desta semana, parti da etimologia. A palavra adoração vem do latim, na verdade de duas palavras, ad e os. Ad é junto, os é o nominativo, né? Quem conhece o latim, que tem o genitivo oris. Os é a boca e oris é da boca, de onde vem a palavra oral, né? Às vezes falamos da higiene oral, né? Do tratamento oral, não é aquilo que está ligado à boca. Adorar, ad oris, quer dizer, trazer para junto da boca, é o beijo, é a intimidade. A adoração é a intimidade com Deus. Mas não é só isto. Adorar, vai nos dizer o catecismo da Igreja Católica, é reconhecer-nos dependentes de Deus. Depois do pecado original, o que aconteceu? O homem, num gesto de rebeldia, num ato de rebeldia, declarou a sua independência de Deus. O homem quis ser
autônomo em relação a Deus, né? Adão e Eva comeram do fruto proibido, porque queriam ser iguais a Deus, não queriam que um Deus estivesse acima deles, que dissessem o que teriam de fazer. O pecado original é a rebeldia, é o rompimento com Deus, é reconhecer-se independente de Deus. Qual é o problema das ideologias? Qual é o problema da ideologia de gênero em relação à fé? É exatamente negar aquele ponto original, né? É negar a origem da humanidade no Senhor, e por isso se deseja eliminar qualquer ideia, qualquer pensamento de algo que nos preceda. Esse é o problema, né? É a autonomia da origem, da nossa ligação com Deus. A adoração é o caminho inverso, é reconhecer-se dependente de Deus, não sendo autônomo em relação a Deus, é viver essa comunhão profunda, estando sempre atento à origem, àquele ponto que me dá a vida. O Senhor é a nossa origem. Não é óbvio que estejamos aqui, não é óbvio termos sido gerados diante de milhares de possibilidades. Não é que o espermatozoide, que somos nós, fecundasse um óvulo. Isso é um milagre, isso é uma graça. Poderia ser outra pessoa agora aqui. Não é óbvio que nós tenhamos nascido, desculpe a expressão forte, mas quantas gravidezes não vingaram? Quantos não nasceram? Não é óbvio que estejamos respirando agora sem algo que me dê origem, sem algo que me sustenta. A minha vida não está nas minhas mãos, e eu posso perceber isso na prática, no dia a dia. A adoração é a ligação com a origem, é o reconhecimento de uma realidade profunda e misteriosa que permite que eu esteja aqui, e adorar é reconhecer isto, é ser dependência de Deus. E isso é muito prático. Não dá para começar o dia sem nos voltar para Ele, sem viver essa relação com Ele, sem adorar e reconhecer que eu sou dependente dEle. Não dá para passar o dia como se Ele não existisse, sem pedir a força dEle, sem pedir a sabedoria para falar, para agir, sem oferecer aquilo que fazemos. Não podemos terminar o dia sem referência a esse mistério que nos permite chegar à noite, descansar, e se de sua vontade for, que nos permitirá também nos levantar, estar de pé, para recomeçar as nossas lutas. Não dá, como cristãos, conscientes desse mistério da inabitação, de nos relacionarmos com o outro, sem reconhecer a presença de Deus nele. Às vezes, em relação ao outro, nós perdemos a paciência, nós queremos mandar para bem longe, né? Às vezes para um lugar bem quente, lá embaixo, né? E a gente às vezes freia esse impulso, né? Aquela vontade de, às vezes, de dar um soco, né? Quando a gente pensa, não, mas a Santíssima Trindade mora nele, e eu preciso me relacionar com a Trindade presente no meu irmão, na minha irmã. Adorar, queridos irmãos e irmãs, é reconhecer-se dependência, é não nos esquecermos de que o Senhor está aqui, e que nós dependemos dEle, e necessitamos de agir nele, e deixar que Ele haja em nós. A festa da Santíssima Trindade nos convida a fazer experiência dessas realidades, professar a fé, reconhecer a glória e adorar, ser dependência.
entender-nos dependência dele, dependência do Altíssimo, que a Mãe de Deus, que viveu uma relação tão especial, ela é a filha predileta de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Santo. Quando vemos a Sagrada Escritura, nós percebemos que a Virgem Maria era dependência de Deus, e ela nos ensina também a não sermos autônomos, a não sairmos da presença dele como filhos rebeldes que vão embora. Às vezes querem levar a vida sozinhos, mas depois vêm que não são capazes de se bancar e voltam para a casa dos pais, para a origem. É assim, vamos pedir essa graça à Virgem Maria, que a Santíssima Trindade, mergulhada no nosso ser, possa sempre, sempre se manifestar na nossa vida, e que nós também possamos sempre mergulhar no mistério da Trindade Santa. Adoremos e louvemos ao Deus Unitrino. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.